Uma escuridão total envolvia a pequena cidade de Fayetteville, na Virgínia Ocidental, na noite de Natal de 1945. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo ocasional uivo do vento gélido. Na modesta casa dos Sodder, uma família imigrante que buscava o sonho americano. A lareira crepitava, criando sombras dançantes nas paredes. O cenário parecia tranquilo, mas algo sombrio estava à espreita. Enquanto as crianças Sodder dormiam em seus quartos, algo começava a se desenrolar. Algo que iria mergulhar a família em um pesadelo inimaginável. De repente, o crepitar da lareira foi substituído por algo mais sinistro. Uma fumaça espessa começou a se espalhar pela casa, trazendo consigo o cheiro nauseante do terror iminente. As chamas crepitavam e rugiam, devorando a casa dos Sodder como um predador faminto. Enquanto o fogo se alastrava, os pais, George e Jane Sodder, lutavam desesperadamente para salvar os seus filhos, mas no caos da noite, 5 crianças desapareceram, sem deixar vestígios, como se a própria escuridão as tivesse engolido. A casa, que era um lar feliz, tornou-se um túmulo ardente de segredos, dando origem a um mistério que ecoaria através das décadas, desafiando a lógica e atormentando os Sodder com a pergunta que persistiria para sempre: o que aconteceu com as crianças naquela noite macabra? Bom, eu sou Ari Miguel e sejam muito bem-vindos ao canal Porão de Histórias. E se ainda não for inscrito, eu peço que você se inscreva aqui no canal e já deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vai lá, pegue algo para beber ou comer, se ajeite mais, cuidado com a postura e bora pra história. Enquanto as labaredas devoravam vorozmente a casa, George e Jane Sodder testemunhavam o pesadelo de sua vida. O calor intenso e a fumaça espessa obscureciam suas visões, tornando cada passo um mergulho no desconhecido. Desesperadamente, eles gritavam o nome de cada um de seus filhos, mas o fogo rugia mais alto, como se engolisse suas súplicas. Os vizinhos, despertados pelo tumulto, corriam em direção à casa em chamas. A cena que se desdobrava diante deles era como uma pintura distorcida de horror. Mas o que tornava a tragédia ainda mais insondável era a descoberta de que 5 crianças que deveriam estar entre os destroços ardentes haviam desaparecido misteriosamente. As autoridades foram chamadas, mas a busca pelos pequenos Sodder foi obscurecida por estranhezas inexplicáveis. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum resto humano, apenas cinzas e silêncio. O fogo, que deveria ser o destruidor de vidas, tornou-se o guardião de um segredo macabro. As investigações oficiais eram uma tapeçaria de frustrações. Peritos afirmavam que o incêndio fora provocado, mas não conseguiram explicar como ele começou. Testemunhas afirmavam ter visto as crianças, mas nenhuma pista sólida emergia. Teorias sobre sequestro, assassinato e até mesmo a possibilidade de que as crianças tivessem fugido se entrelaçavam como sombras fugídias. Mas à medida que as semanas se transformavam em meses e por fim em anos, os Sodder se encontravam enredados em um labirinto de desespero. Cartas anônimas e chamadas telefônicas perturbadoras alimentavam suas esperanças, mas a verdade permanecia evasiva, como um espectro zombando de cada um deles no escuro. No entanto, em meio ao caos, surgiam testemunhas inquietantes. Relatos de avistamento das crianças
vivendo em lugares distantes, cresciam como uma erva daninha de esperança. Uma imagem perturbadora começava a se formar, sugerindo que as crianças Sodder poderiam estar vivas em um lugar, esperando para serem encontradas. O mistério envolvendo as crianças se tornava uma trama intricada de horror, onde o inexplicável se entrelaçava com o dolorosamente real. Cada pista, cada sombra fugaz mantinha a chama da esperança acesa, mesmo quando o mundo ao redor mergulhava cada vez mais fundo nas sombras insondáveis do desconhecido. Anos se passaram desde aquela noite aterrorizante, mas o mistério das crianças Sodder persistia como uma sombra sinistra sobre a família e a comunidade. As investigações oficiais continuavam a esbarrar em becos sem saída, e as teorias conspiratórias fervilhavam nos cantos mais obscuros da mente humana. Em um giro sombrio do destino, relatos começaram a emergir de testemunhas ousadas que afirmavam ter visto as crianças Sodder em lugares distantes. Rumores macabros circulavam, sugerindo que elas foram levadas contra a vontade, mantidas em cativeiro por mãos desconhecidas. Os Sodder, alimentados pela chama da persistência e da esperança, decidiram mergulhar ainda mais fundo nas trevas do desconhecido. Um dia, uma carta anônima chegou à porta de George e Jenny, reacendendo a luz do mistério. A mensagem, escrita com uma caligrafia trêmula, detalhava um local distante onde as crianças supostamente estavam escondidas. George e Jenny, impulsionados por uma coragem moldada pela angústia, embarcaram em uma jornada desesperada. A busca os levou a lugares sombrios e abandonados, envoltos pela névoa da incerteza. À medida que penetravam mais fundo no desconhecido, o ambiente se tornava mais opressor, como se as próprias sombras conspirassem contra eles. Cada sombra parecia ecoar com suspiros do passado, sussurrando segredos insondáveis. Finalmente, em uma noite em que a lua lançava a luz trêmula sobre um local isolado, os Sodder encontraram o que parecia ser o esconderijo das crianças perdidas. O coração deles batia freneticamente enquanto adentravam as ruínas desmoronadas, guiados apenas pela esperança e pela luz trêmula de suas lanternas. Enfim, o que encontraram lá, no entanto, foi mais do que esperavam. Em meio às sombras dançantes, 5 figuras encolhidas e pálidas se revelaram lentamente. Eram seus filhos perdidos, mas o brilho de seus olhos refletia não apenas o alívio, mas também o pavor. O clímax do mistério Sodder não era a conclusão feliz que todos ansiavam. As crianças, agora adultas, falavam de um passado turvo, de sombras que sempre as observavam. Não podiam explicar completamente onde estiveram todos aqueles anos, mas as memórias nebulosas sugavam a luz da verdade. Porém, o mistério, ao invés de ser desvendado, apenas se aprofundou. As crianças, agora reunidas com seus pais, carregavam consigo os vestígios de um passado que persistiria, assombrando não apenas a família, mas todos aqueles que se atreveram a sondar as profundezas desconhecidas do mistério que se recusava a ser revelado. Com as crianças de volta, a atmosfera na casa deveria ter sido de alegria e alívio, mas a escuridão permanecia. Os olhos das crianças, agora adultos, revelavam uma melancolia que nenhum reencontro poderia dissipar completamente. A família estava reunida, mas algo estava irrevogavelmente perdido.
À medida que a poeira do mistério se assentava, um silêncio pesado pairava sobre a casa do Sodder, como se as sombras do passado ainda sussurrassem seus segredos. George e Jenny, apesar de finalmente terem suas crianças de volta, sentiam um peso de anos de incerteza e a agonia de não conhecer completamente o destino de seus filhos. Os eventos que se desdobraram desde aquela noite fatídica eram como sombras mutantes que se recusavam a se dissipar. Perguntas sem respostas pairavam no ar, ecoando como murmúrios saturnos nas paredes da casa. Onde estiveram as crianças durante todos esses anos e o que aconteceu na escuridão que as envolvia? A reflexão do Sodder era um espelho sombrio que refletia não apenas o alívio do reencontro, mas também o luto por um passado que nunca seria completamente compreendido. As lembranças fragmentadas, como pedaços de um quebra-cabeça macabro, se encaixavam com dificuldade, deixando lacunas assustadoras. E assim, enquanto a família se abraçava na sala de estar, as sombras dançavam nos cantos, contando uma história que nunca poderia ser completamente contada. Cada sorriso continha uma sombra de tristeza, cada olhar para o passado era obscurecido pela incerteza. O mistério das crianças Sodder não era apenas sobre o desaparecimento e retorno, mas sobre as cicatrizes que o desconhecido deixou para trás. O terror não residia apenas na noite do incêndio, mas nas sombras persistentes que continuavam a sussurrar, como fantasmas relutantes em deixar para trás o palco de um drama inexplicável. Enquanto a família Sodder olhava para o horizonte, a reflexão sobre sua jornada revelava a verdade amarga. O mistério que envolveu as crianças Sodder era uma névoa densa e insidiosa que nunca se dissiparia completamente. A escuridão e o terror daquela noite não continuariam a ecoar, não apenas em suas histórias, mas nas sombras que pairam sobre todos os mistérios não resolvidos que habitam o coração da noite. E assim a casa do Sodder permanecia em um silêncio pesado, como se as paredes absorvessem as memórias sombrias que ali se desenrolaram. O reencontro das crianças não trouxera consigo a luz que esperavam, mas sim uma sombra persistente lançada pela incerteza que permanecia. O último capítulo do mistério das crianças Sodder estava longe de ser encerrado. A noite de Natal de 1945 continuava a ecoar, não apenas na mente do Sodder, mas nos corações daqueles que ousavam a se aprofundar na história. As sombras sussurravam nos recantos, como se o mistério fosse uma entidade viva, insatisfeita por ter sido tocada pela luz, mesmo que por um breve momento. Os Sodder, apesar do alívio de terem seus filhos de volta, caminhavam pelas salas vazias da casa, com passos hesitantes. Parecia ocultar segredos não revelados. Cada sombra guardava mistérios que o tempo não conseguiria dissipar. Enquanto fechavam a porta da casa, era como se trancassem os segredos dentro de seus aposentos. Uma última sombra se estendeu sobre eles. A escuridão da noite, agora mais densa do que nunca, parecia abraçar a casa, como se o mistério em si fosse um ser vivo que aguardava pacientemente. Na rua deserta, o vento sussurrava histórias não contadas e os galhos das árvores rangiam como se estivessem compartilhando um segredo. A noite, envolta em mistério, guardava as memórias daquela família atormentada e de uma noite que desafiava a compreensão humana. E assim, o vídeo, que começara com uma busca pela verdade,
encerra-se com um toque sombrio de inevitabilidade. O mistério das crianças Sodder continuaria a assombrar como uma sombra imortal que se recusava a ser dissipada pela luz fugaz da compreensão. Enquanto as estrelas brilham acima, eram testemunhas silenciosas da história que se desenrolara. A casa dos Sodder permanecia imersa em um silêncio profundo, como se as paredes estivessem sussurrando ao vento. O mistério vive, a escuridão persiste e a verdade permanece ilusiva, perdida na noite interminável. E assim a nossa história chega ao fim, sem sabermos o que realmente aconteceu com aquelas crianças. Deixe aqui nos comentários quais são suas teorias sobre o desaparecimento das crianças Sodder. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e falou!